Pela graça de Deus e para a glória de Deus, nós vamos neste momento meditar sobre a armadura de Deus. Palavra que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, os versos de 10 a 20, que nos diz: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo apresenta a armadura de Deus para o cristão, mostrando a importância de se ter uma vida em oração, de se ter uma vida no altar do Senhor, de se ter uma vida em prol dos irmãos, porque ele nos mostra que devemos orar em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para com isto, disse Paulo, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos estar na brecha da intercessão, orando uns pelos outros, para que o Senhor, que é soberano e santo, possa cuidar de todos nós. Mas, observando esse texto com base nas análises apresentadas na Bíblia de Estudo Conselheiro, nós vamos contemplar algumas arguições que são feitas a respeito do texto, ou seja, fazendo alguns destaques, destacando a questão de sejam fortalecidos no Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para que possamos caminhar firme e constante. Nós estamos, por exemplo, em um momento de pandemia, em um momento em que o ser humano contempla uma adversidade mediante o Covid-19 e as várias cepas que têm aparecido, e nós contemplamos diversas dificuldades, principalmente dificuldades espirituais, de permanecer firme nessa caminhada
E diante desse contexto, observando a palavra, nós verdadeiramente precisamos ser fortalecidos no Senhor. E diz o texto: não se contente em ter apenas um conhecimento superficial de Cristo. Não basta apenas você e eu dizer a quem nos perguntar: você sabe quem é o Filho de Deus? E a pessoa responder: é Jesus. Mas quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe para que Jesus veio? Você sabe o que foi que Jesus fez em seu favor? Precisamos conhecer mais de Jesus. É isto que o texto está chamando a atenção, que não se contente em ter apenas um conhecimento superficial de Jesus. Há bastante terreno para crescer com experiências e aventuras emocionais, luta para salvar vidas, em que podemos participar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio, fez o que era agradável aos olhos do Pai, cumpriu em sua vida o que está descrito a respeito dele, lá em Isaías capítulo 53, que ele ia tomar sobre si as nossas dores e enfermidade, o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si. Mas você e eu precisamos conhecer mais de Jesus. Jesus nos diz em Mateus 28:20, na parte B, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem certeza desta companhia? Ele diz nesse mesmo texto, no verso 18, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Você tem conhecimento do poder dele? Para que você possa andar na força do seu poder, como destaca o texto que foi lido, que no verso 10, quando diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Com relação à força do seu poder, você e eu só vamos ter esta força e esse poder se verdadeiramente tivermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque Ele é a única força que realmente fortalece o ser humano em todo tempo e lugar. A única forma de sermos fortes é pela nossa união com Jesus. Quando a gente olha no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 5, a parte B, Jesus diz para nós: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Senhor Jesus e nós vamos ter a presença dele pela fé. Sempre relembro a todos que escutam as reflexões que pela misericórdia de Deus Ele nos consente apresentar uns aos outros. Eu sempre lembro o texto da fé que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Determinadas coisas nós não vemos, mas precisamos estar fortalecidos no Senhor, e esse fortalecimento só se dá por fé. No mesmo texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que nós não podemos nos aproximar de Deus se não for por fé. Então, você e eu precisamos do exercício da fé, para que a gente possa compreender o poder de Deus, que se revela na pessoa de Cristo Jesus. E com a pessoa de Cristo Jesus, nós temos comunhão com Deus, porque Ele, Jesus, deixou bem claro para nós no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se queremos estar na presença de Deus, para isso precisamos de Jesus. Jesus nos diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Você quer ter vida abundante? Então se reconheça Jesus. Quem é Jesus? Volto a perguntar. Você sabe responder? O Senhor espera que você e eu saibamos responder quem é Jesus. Que você e eu saibamos responder a segunda pergunta, que já fizemos e repetimos. Você sabe para que Jesus veio à Terra? Em o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14, a palavra diz para nós claramente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Você já tem percebido a glória do unigênito do Pai? Ele veio cheio de graça e de verdade. E você e eu precisamos ter este conhecimento dele. E aonde é que eu encontro o conhecimento dele? Eu encontro nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia. Quando eu leio a palavra de Deus, se eu quero saber a respeito das profecias de Jesus, ou a respeito de Jesus, eu preciso ler de Gênesis a Malaquias, em que nós vamos encontrar em todo este conteúdo falando a respeito da pessoa de Jesus. Aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e erguer a nossa vitória, como descreve lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele, Jesus. E o profeta Isaías nos diz que ia nascer um menino. Ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O príncipe da paz veio exatamente para vencer as ciladas do inimigo, vencer o próprio inimigo. Você e eu precisamos de estarmos revestidos do poder de Deus, que se encontra na pessoa de Cristo Jesus, para que assim sejamos aptos para vencer as ciladas do diabo. Em se tratando das ciladas do diabo, veja a descrição que é apresentada no texto que foi lido, que se encontra nos versos de 11 a 13. Lembrando para nós que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes ou celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. As mesmas forças espirituais das quais os crentes em Jesus foram libertos, conforme Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3, que nos diz assim o texto: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também
os demais. Então, o texto mostra claramente para nós quais são as investidas do diabo, com quem está as investiduras, e que nós precisamos recorrer àquele que o venceu. E quem o venceu foi Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que fomos, através de Jesus Cristo, libertos. Então, se aqueles que ainda não foram libertos, o que é que acontece? Continuam escravizados com as ciladas do diabo, porque ele continua escravizando toda a sociedade humana, incrédula, os quais o texto nos mostra que são os filhos da desobediência. Ainda em Efésios capítulo 5, verso de 5 a 7, o apóstolo Paulo chama-nos a atenção a respeito dos filhos da desobediência, descrevendo o seguinte, nos versos de 5 a 7, dizendo: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. O apóstolo Paulo estava chamando-nos a atenção que todos nós que queremos andar na presença de Deus, observemos a palavra de Deus e andemos nos ensinamentos desta palavra, sabendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E que nós possamos estar revestidos para permanecer firmes e inabaláveis. Como podemos nos revestir? Nós nos revestimos com a palavra de Deus, que é a verdade. Estando firmado na verdade, nós queremos ter uma vida em justiça. E para termos essa vida em justiça, nós nos firmamos no Evangelho da paz. Nós nos firmamos no escudo da fé. Nós tomamos a armadura de Deus. Nós fazemos uso do capacete da salvação, o qual é aquele que é revestido por Deus através de Cristo Jesus, confessando a Ele os seus pecados, recebendo dele, de Jesus, o perdão, deixando de ser criatura e passando a ser filho de Deus. Quando nós olhamos no Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, o texto nos diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia em Jesus e você assim, crendo nele, você receberá dele a salvação. E você receberá através dele a armadura que vence todo o mal. E essa armadura é dada pelo próprio Deus e para a glória de Deus, para que nele seja exaltado o Senhor Jesus em tua vida, em minha vida, em nossas vidas, porque essa é a razão da existência de Jesus, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E que o Senhor seja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém.